Existem histórias que não nasceram em livros, nem em filmes, nem em registros oficiais. Elas surgem de relatos isolados, espalhados, repetidos por pessoas que nunca se encontraram, mas descrevem experiências estranhamente parecidas. Uma dessas histórias ficou conhecida como Sete Além. O que torna esse caso diferente não é a ausência de provas concretas, mas a consistência dos relatos ao longo dos anos. Pessoas de idades diferentes, regiões diferentes e contextos completamente distintos descrevem experiências semelhantes, usando palavras parecidas, sentindo as mesmas sensações e principalmente relatando o mesmo medo ao tentar voltar. Sete Além é descrito como um lugar muito parecido com o nosso mundo, porém levemente errado. Nada parece completamente fora do lugar à primeira vista. As ruas existem, as casas existem, as cidades existem, mas algo não encaixa. Algo está deslocado. Os relatos mais comuns afirmam que as cores parecem mais opacas, como se o mundo estivesse constantemente nublado, mesmo quando não há nuvens. O silêncio é descrito como desconfortável, um silêncio que não parece natural, como se o ambiente estivesse esperando algo acontecer. Em muitos relatos, quem afirma ter estado em Sete Além diz que não percebeu a transição. Não houve um portal visível, não houve um evento grandioso. A mudança aconteceu de forma sutil. Um erro de caminho, uma rua conhecida que parecia ligeiramente diferente, uma porta que não deveria estar ali. Quando a pessoa percebe que algo está errado, geralmente já é tarde demais. Uma característica recorrente nesses relatos é a ausência de pessoas. As cidades parecem vazias ou quase vazias. Quando há alguém, essas figuras são descritas como estranhas, silenciosas ou excessivamente observadoras. Algumas pessoas relatam que esses indivíduos não falam, outras dizem que falam pouco, como se cada palavra fosse calculada. Há também relatos de que em Sete Além, o tempo não funciona da mesma forma. Pessoas dizem ter passado horas naquele lugar, mas ao retornar, descobriram que apenas minutos haviam se passado. Em outros casos, o oposto aconteceu. A sensação foi de poucos minutos, mas horas ou até dias se passaram no mundo real. É importante deixar claro que Sete Além não é reconhecido oficialmente como um fenômeno real, científico ou comprovado. Não existem registros acadêmicos que confirmem sua existência. Tudo o que sabemos vem exclusivamente de relatos pessoais compartilhados ao longo do tempo. E é exatamente isso que torna o caso tão intrigante. Muitos desses relatos começaram a circular em fóruns antigos da internet muito antes das redes sociais modernas. Não eram histórias escritas para viralizar. Eram desabafos, pedidos de ajuda, pessoas tentando entender o que haviam vivido. Um padrão curioso aparece em vários desses relatos. O aviso. Pessoas que afirmam ter retornado de Sete Além frequentemente dizem que ouviram uma espécie de alerta, às vezes uma voz, às vezes uma sensação intensa de perigo, como se algo naquele lugar não quisesse que elas permanecessem conscientes por muito tempo. Alguns relatam ter encontrado uma saída apenas após seguirem um impulso inexplicável, como atravessar uma rua específica, entrar em um beco ou simplesmente fechar os olhos e caminhar. Outros afirmam que quase não conseguiram voltar. Há relatos mais perturbadores, nos quais a pessoa diz que alguém tentou impedi-la de sair. Não com violência direta, mas com distrações, perguntas estranhas, convites para ficar, uma tentativa de prolongar sua permanência. Nada disso pode ser comprovado, mas o volume de histórias semelhantes levanta uma pergunta legítima. Por que tantas pessoas inventariam detalhes tão específicos sem ganhar nada com isso? Alguns estudiosos de psicologia sugerem que Sete Além pode ser uma manifestação de estados dissociativos, sonhos lúcidos ou falhas momentâneas de percepção, onde o cérebro cria ambientes extremamente realistas. Outros acreditam que esses relatos estão ligados a episódios de estresse extremo, privação de sono ou lapsos de memória associados à ansiedade. Há também quem defenda teorias mais ousadas, como a possibilidade de universos paralelos ou falhas na percepção da realidade, mas essas ideias não possuem respaldo científico comprovado. O que sabemos com certeza é que o cérebro humano é capaz de criar experiências incrivelmente realistas,
capazes de confundir completamente a noção de tempo, espaço e identidade. Ainda assim, muitos dos que relatam ter estado em Sete Além afirmam que aquilo não parecia um sonho. Eles dizem que podiam tocar objetos, sentir o chão, perceber o vento, sentir medo de forma intensa e consciente. Outro ponto recorrente é o impacto emocional após a experiência. Muitas dessas pessoas relatam dificuldade para dormir, sensação de vigilância, medo de lugares vazios e, principalmente, receio de que aquilo possa acontecer novamente. Alguns dizem que evitam certos caminhos até hoje, outros afirmam que nunca mais sentiram a realidade da mesma forma. Não existe consenso, não existe prova, não existe explicação definitiva. Sete Além permanece no território do inexplicável, onde a fronteira entre realidade, percepção e imaginação se torna extremamente frágil. Talvez seja apenas um fenômeno psicológico coletivo. Talvez seja apenas coincidência, ou talvez existam experiências humanas que ainda não entendemos totalmente. O que torna esse caso tão intrigante não é a resposta que ele oferece, mas a pergunta que deixa no ar. Se tantas pessoas relatam algo parecido, o que exatamente elas experimentaram? E se a realidade não for tão estável quanto acreditamos? Se você já ouviu falar de Sete Além ou conhece alguém que afirma ter vivido algo parecido, deixe seu relato nos comentários. Histórias como essa só continuam sendo investigadas porque alguém decide falar. Se você se interessa por casos reais, mistérios documentais e relatos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal Dossiê Proibido e acompanhe os próximos casos.